eu sou a Ana Paula e hoje vou te explicar o que é esse tal de índice Ibovespa. Mas antes, já vai deixando teu like, ativa esse sininho e compartilha com geral para ajudar os criadores de conteúdo aqui da Valorama Research. Resumindo, o Ibovespa é o principal índice de ações da Bolsa Brasileira e reflete a temperatura do mercado financeiro a cada pregão. Além de tudo isso, ele reúne as empresas mais importantes do mercado de capitais brasileiro. Para entender melhor sobre esse índice extremamente importante, precisamos voltar no tempo alguns aninhos. O Ibov foi criado em 1968 pela Bolsa de Valores de São Paulo, que hoje é chamada de B3, após incorporar outras instituições importantes desse mercado. O índice Ibovespa surgiu a partir de uma série de mudanças que buscavam modernizar a estrutura do mercado financeiro do país. Ou seja, foi criado com o intuito de oferecer mais dados e mais informações técnicas para facilitar a avaliação dos investimentos feitos por aqui. Antes do Ibov surgir, veio seu precursor, o índice Bolsa de Valores da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. Esse índice aí, ele não existe mais, assim como a bolsa a que ele era ligado. Mas a metodologia desenvolvida para o IBV serviu como base para termos o que é hoje o Ibovespa. Ao longo desses 50 anos, o Ibovespa acumulou ganhos de 2.481,39% desde a sua criação, até meados ali de 2018. De 1968 para cá, alguns critérios de composição do Ibov foram aprimorados e o índice cresceu nesses mais de 50 anos para se tornar uma referência do mercado nacional e internacional. Ele é composto pelas ações e units de companhias listadas na B3, correspondendo a cerca de 80% do número de negócios e do volume financeiro do mercado de capitais. Além disso, ele é um índice muito importante para quem deseja acompanhar o desempenho das ações e entender o comportamento desses investidores. Tá, mas e como esse tal índice aí funciona? O grande objetivo desse índice é mostrar a performance das ações mais negociadas e mais representativas da bolsa. Então, quando a gente diz que o índice Bovespa funciona como uma carteira teórica de ações, podemos entender como se o investidor resolvesse investir em todas as ações mais negociadas da B3 e ficasse acompanhando ali diariamente quais subiam e quais caíam. Outra regra do Ibovespa é que a carteira é reavaliada a cada 4 meses, ou seja, as carteiras são atualizadas no período de janeiro a abril, de maio a agosto e de setembro a dezembro. E essa nova lista entra em vigor na primeira segunda-feira do primeiro mês de cada período, ou seja, janeiro, maio e setembro. O intuito dessa reavaliação frequente é adicionar ou excluir as ações que passaram a atender ou deixaram de respeitar alguns dos critérios pré-estabelecidos. Vamos conferir alguns desses critérios aí então. Primeiro, o volume de negócio maior ou igual a 0,1% nos últimos 12 meses. A participação em, no mínimo, 95% dos pregões dos últimos 12 meses. Não ser considerada uma penny stock, que são as ações com cotação média abaixo de R$1. E por último, não estar em recuperação judicial ou extrajudicial, regime especial de administração temporária ou intervenção. O Ibovespa é uma espécie de termômetro que nos permite entender como andam os mercados de ações aqui no Brasil. Com isso, podemos entender se o país está numa fase positiva ou se o momento está sendo desafiador. A questão é que a Bolsa de Valores varia bastante e o que faz essa variação ser frequente são as atitudes dos investidores. Essas atitudes podem provocar mudanças na bolsa, às vezes são oscilações pequenas e outras podem ser bem maiores. Um ataque terrorista, uma grande greve, um escândalo de corrupção ou as próprias eleições podem interferir bastante na nossa Bolsa de Valores, mas não são a principal causa. É a fuga ou atração de dinheiro que pode fazer a Bolsa de Valores subir ou cair. Afinal, a gente está falando de uma lei de oferta e de demanda. Se tem muitas pessoas interessadas em algo, essa coisa tende a ficar mais difícil de comprar, ou seja, ela fica mais cara. Agora, se quase ninguém se interessa por ela, então é grande a chance desse produto ou serviço ficar mais barato. Essa dinâmica também se aplica ao mercado de ações. Uma ação se valoriza quando há mais investidores interessados em comprá-la e cai quando há mais pessoas querendo vendê-la do que comprar. E tem outros fatores aí que também podem fazer uma ação subir. Vamos a alguns exemplos. Balanços corporativos com boas perspectivas de crescimento, decisões do conselho administrativo da empresa que agradam o mercado,
a conquista e fidelização de mercados nacionais e internacionais, as expectativas de distribuição de lucros e acionistas, a expansão e fortalecimento da empresa devido à inauguração de novas filiais ou fusão com outras empresas. Tá, mas e aí? E o que podem fazer elas cair? Projeções negativas para o setor no qual a empresa faz parte, crises econômicas, escândalos de corrupção, falhas de segurança ou tragédias ligadas à empresa e também alguns problemas com o mercado externo. A taxa Selic em alta, causando a fuga de investidores para a renda fixa, também é outra causa. E já adianto que não tem como investir no Ibov diretamente, mas não fique triste, porque dá sim para lucrar com esse sobe e desce desse índice. Outra situação que preciso desmistificar é sobre a valorização do dólar toda vez que a bolsa brasileira cai. Isso realmente costuma ocorrer, mas também não é uma regra. Acontece que quando a economia do país está passando por uma fase complicada, as expectativas sobre o futuro das empresas brasileiras passam a ser pessimistas. E com essa perspectiva negativa, muitos investidores preferem ativos de menor risco e com alta liquidez, como o famoso dólar. Essa procura pela moeda norte-americana logicamente aumenta a demanda por ela e, portanto, faz seu preço subir e provoca uma queda nos preços das ações brasileiras. Lembra lá o que eu falei sobre a valorização das ações quando tem investidores interessados em comprá-la e a desvalorização quando não há muitas pessoas querendo a mesma? Essa é a lógica. Esse é um cenário possível quando a Bolsa do Brasil está em queda, mas não quer dizer que vai acontecer sempre que o Ibovespa apresentar um resultado negativo. A dica que podemos dar é para que você tenha calma e não deixe a emoção falar mais alto. Como você pode perceber, o mercado é feito de pessoas que agem e reagem de acordo com os eventos que acontecem aqui no Brasil e lá fora também. Mas nem sempre seguir o fluxo é a melhor saída. Antes de comprar ou vender uma ação, você deve entender todo o contexto do mercado e observar as tendências que ele apresenta. Tome sempre decisões de investimento baseadas em dados concretos. Ficou com alguma dúvida? Deixe aqui nos comentários. Não se esqueça de nos seguir em todas as nossas redes sociais para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos. Se você se interessa pelo mercado financeiro, aqui no YouTube a gente tem vários outros vídeos que te dão uma base dessa área. Afinal, estamos aqui para mudar o seu futuro. Até mais!